Olá, queridos, a paz de Cristo, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, que você seja muitíssimo abençoado e que essa palavra de hoje possa encontrar espaço no teu coração e, uma vez encontrando, possa promover mudanças, transformações, para que você seja uma pessoa melhor, que você seja um servo fiel e que o nome do Senhor seja, através de você, glorificado. Que esse ministério aqui do ensino, de fato, seja, conforme diz a própria Bíblia, um elemento para aperfeiçoamento dos santos, bem como da tua própria vida. A minha gratidão a você pelo privilégio de uma vez mais estarmos juntos aqui no meu canal, @pastor Gilson Paulo Oficial, para mais uma aula, para mais uma oportunidade de estarmos juntos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, a minha oração é que essa aula possa te edificar, porque aqui você sabe, estamos no canal Crescendo pela Palavra. O objetivo primeiro dele é ensinar a palavra de Deus ao povo do Senhor, para que nesse tempo tão complicado, difícil, possamos ter condições de servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aqui nessa oportunidade, nós veremos a lição de número 6, na verdade, número 7, que tem por título A Dor do Profeta por uma Cidade Pecadora. Uma imagem forte, essa imagem ela diz muitas coisas, né? Aí, na verdade, uma referência a Jerusalém, assim, de modo simbólico, sendo sitiada, invadida, queimada, né, totalmente dilacerada, os seus despojos levados, de sorte que é um tempo de humilhação, de opróbrio, de dor, em que o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Judá, enfrentou por conta da invasão da Babilônia. É isso que nós veremos na aula de hoje, a ação do profeta Jeremias, que de fato foi um profeta que lamentou, que chorou por conta de uma cidade que se recusou a fazer a vontade de Deus e, por conta disso, colheu consequências terríveis, funestas, destrutivas, por conta da sua desobediência. Era antes da lição aqui, né, aqui lembrando que nós estamos estudando a revista Profetas Maiores, da editora Central Gospel, e nessa questão estamos já na lição 7, que abordará de modo genérico o livro de Lamentações, de maneira mais, sem uma análise profunda do livro, mais uma citação da situação do povo de Israel e extraindo lições para nós. Antes de tratar da lição propriamente dita, permita-me aqui rapidamente a chamar a sua atenção para alguns anúncios que eu tenho para fazer para você. Como já tenho aqui dito recorrentemente, todo trimestre, no início dele, nós fazemos um trabalho que visa facultar as pessoas que ministram as aulas ou aquelas pessoas que desejam compreender, entender mais sobre a revista, para além do que é ministrado nas aulas da EBD, da Escola Bíblica Dominical, eu preparo um material expositivo panorâmico. E nesse agora, foi de fato um trabalho até exaustivo. Eu fiz um comentário panorâmico dos 5 livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações e Daniel. Portanto, assim, uma análise assim, até consistente. Cada um deles eu gastei quase 1 hora para falar. Além disso, o pastor Edivani Fernandes, que é o responsável pelo Crente Docente, faz uma análise de cada lição. Das 13 lições que compõem o trimestre, ele faz uma análise didática, pedagógica. Ele oferece dicas de como a pessoa pode preparar e elaborar as aulas, além de material em PDF e alguns materiais relativos às apresentações de cada aula. Por exemplo, essa aqui você pode até solicitar e ter esse conhecimento, esse arquivo, de sorte que é um material riquíssimo. Para você acessar esse material, é só colocar a sua câmera do seu celular nesse QR Code, ele vai te endereçar a uma plataforma, você lá vai fazer a inscrição e fazer um investimento de R$ 29,90 ou 6 parcelas de R$ 5,51. É uma brincadeira aqui, mas é verdade, é para te abençoar e te dar condições de você crescer na palavra de Deus. Ou você pode, aqui no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem lá um link para te remeter à plataforma, você pode lá também fazer a sua inscrição em nome do Senhor. Será bênção para você.
é também bênção para mim. Outra questão importante aqui, eu quero chamar a sua atenção, que você sabe que nesse canal aqui eu estou fazendo algumas tarefas, alguns programas. Um programa que eu tenho aqui, uma atividade, é essa aqui que você está vendo, essas exposições que eu faço das aulas da EBD. Toda semana que eu posto um vídeo sobre a aula da revista da Central Gospel. Eu ainda tentei fazer da CPAD, mas ainda não consegui me organizar para, então, ter um espaço adequado para fazer. Comecei, mas, infelizmente, tive que dar uma brecada, assim que possível, retomar sobre a EBD da editora, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Né? Então, ainda falta a minha organização, tentei fazer, até estimulei, mas em função de outras questões não pude. Mas, além desse quadro aqui, das lições da Central Gospel, eu faço também a cada 15 dias um podcast da palavra, Nesses podcasts, eu trato de questões da palavra, questões doutrinárias, questões bíblicas e questões da atualidade que envolvam, de alguma forma, essa cultura, os princípios da fé cristã. Por isso que nesse sábado agora, dia 17, às 10 da manhã, no meu canal aqui mesmo, ao vivaço, eu vou conversar com o pastor Isaías Júnior e a professora Adriana Goulart, ambos especialistas em língua portuguesa. Pastor Isaías, ele é o diretor da Faculdade Vitória em Cristo, pastor auxiliar, o segundo dirigente da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da Taquara, é uma pessoa preparadíssima, um mestre, né, em educação, advogado, enfim, um homem preparado que vai aqui comigo conversar nesse tema sobre os perigos da linguagem neutra. E a professora Adriana Goulart, ela é professora da rede pública e rede privada de língua portuguesa, professora de francês e estudiosa do latim e grego, portanto, uma pessoa da área. Aqui trataremos sobre a questão relativa ao problema da linguagem neutra, né? A questão do todes e por aí vai. Então, aqui vai ser uma conversa forte, interessante, já está tudo preparado, você pode participar. Sábado agora, dia 17, às 10 da manhã, inclusive aqui no meu canal, já tem lá já o link do vídeo já programado, é só você ir lá na parte do ao vivo, acionar o sininho e ficar atento aí às notificações, beleza? Aqui lembrando, então, tem um quadro da EBD, tem esse quadro aqui do podcast da palavra, e a partir de março, isso, a partir do dia 6 de março, quarta-feira, às 10 da noite, eu começaria aqui mais um quadro, mais um programa, chamado Examinando as Escrituras com o pastor Gilson Paulo. Esse aqui, olha, vai ser forte, será forte esse programa. Eu farei uma exposição da carta de Paulo aos Romanos, portanto, um material primoroso. Estou aqui preparando cada aula para que ela seja ministrada nessas quartas-feiras, às 10 da noite. Será um compêndio de glória, viu? Uma carta poderosa, fundamental, uma espinha dorsal do Novo Testamento. E aqui a ideia é fazer aqui uma abordagem com calma. Aqui estou prevendo pelo menos umas 12 aulas ou 12 vídeos de 1 hora cada um sobre a carta de Paulo aos Romanos, para te dar um subsídio consistente, para que você tenha aí, portanto, um material de pesquisa, de análise, de consulta, de crescimento sobre essa carta magna do apóstolo Paulo, chamada Epístola aos Romanos. Portanto, fique atento aí, né? Fique atento que vai ser de fato forte. E aqui lembrando também que em breve, aqui a ideia que comecemos aqui em abril, eu vou passar para você aqui ao certo, né, essas questões, eu começarei mais um quadro. Um quadro importante, não vou aqui dar o nome aqui agora, porque estamos aí aguardando essas questões todas, mas aqui a ideia é dinamizar o canal, é dar vida, dar vez, dar voz, atividade, criar aqui de fato um canal com programas diversificados para você. Então isso envolve investimento, envolve tempo, planejamento, uma direção, até inclusive do meu tempo para desenvolver essas tarefas, e é claro, também envolve questões financeiras. Eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso muito do seu investimento. Aqui no rodapé está passando aqui a minha chave Pix, né? 219-8477-8523. Seja usado por Deus. Abra o seu coração. Não sou profeta do Pix, não tem que essa ideia de dar uma revelação para você e por causa de um Pix, não é isso. É um investimento que eu preciso comprar material, microfone adequado, uma câmera satisfatória. Inclusive agora,
Acredito que a partir de março, pela fé, já iniciaremos presencialmente. Uma outra dinâmica que vai acontecer aqui no canal. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. O seu Pix é uma semente no meu ministério. Ele servirá para três funções. Uma delas é, de fato, custear, né, o investimento que eu farei nas questões dos podcasts presenciais. Segundo, comprar equipamentos satisfatórios de excelência para te facultar um som adequado, uma imagem assim, satisfatória, uma iluminação, né, satisfatória, porque veja aqui, ó, você consegue ver aqui que há na verdade, aqui um estouro da iluminação, o som não é tão adequado, enfim, eu preciso investir. E a outra função dessa oferta também é abençoar a minha vida, porque a Bíblia diz que inclusive é bíblico repartir, né, o que você tem com aqueles que te ensinam. É normal, é bíblico, é satisfatório, não se pode atar a boca do boi que debulha. Todo trabalhador é digno do seu salário. Para eu preparar aqui essa aula, eu envolvo meu tempo, investimento, são livros, literaturas que eu tenho já há muito tempo, investimento de vida, enfim, investir aqui em tecnologia. Há um investimento feito, você pode livremente, sentindo o mover do Espírito Santo, abençoar a minha vida. Eu tenho certeza que essa palavra aqui servirá para outras pessoas que assistirão essas aulas e serão edificadas para a glória de Deus. Aqui tem a ver também com o meu exercício do meu ministério pessoal, do pastor Gilson Paulo. Se você tem sido aqui abençoado, você pode abrir o coração e me abençoar, e vamos juntos crescendo pela palavra em nome do Senhor. Amém, querido? Maravilha. Aqui avançando agora a partir dessa análise da aula de hoje. Você depois em casa, leia o livro de Lamentações. É fundamental que você tenha uma compreensão do livro como um todo, né? Uma visão ampla do livro, né? E antes disso aqui, antes que eu me esqueça, por favor, né? Não esqueça aqui de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. Porque quando você curte, né, dá o like no vídeo, não é para ter likes, não. É porque cada like que você dá no vídeo, a plataforma entende que é um vídeo relevante e por conta disso ele impulsiona para outros. Então, cada like que é dado, comentário satisfatório, ele entende que é um vídeo relevante, então aqui ele, por conta, né, da sua própria dinâmica de ser, impulsiona o canal, o vídeo para outras pessoas, e portanto aqui, né, vamos avançando. E também, claro, se você ainda não se inscreva no canal, por favor, para aí agora e clique aí em se inscrever e se inscreva e vamos juntos para a glória do nome do Senhor. Pois bem, dito isso, você precisa ler o livro do profeta Jeremias, de Lamentações, para conhecer o todo. Até te aconselho você ler o livro, não somente na Almeida Revista Corrigida, mas também na atualizada, na nova versão internacional, que tem uma linguagem mais acessível, e você então consegue entender melhor, porque há uma riqueza de metáforas, linguagem simbólica nesse livro aqui, figurada, e a NVI consegue aclarar melhor, porque a corrigida ela é muito, muito rebuscada, e às vezes passa ao largo a nossa compreensão de verdades importantes que estão nesse livro. Tá? O texto áureo, Lamentações 3:48, diz assim: torrentes de águas derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Então, que veja aqui que, de fato, é um tema que tem a ver com o título da aula mesmo, né? Que é a dor do profeta que chora por uma cidade pecadora. Vamos lá aqui, ó. Objetivos da lição: conhecer as mensagens do livro Lamentações, entender que, como servos do Senhor, não podemos estar alheios às crises da nossa cidade e nação, né? Concluir que, em meio à dor, temos uma viva e inabalável esperança, o Senhor nosso Deus. Então, veja aqui a ideia, a mensagem do livro, né? Aqui eu vou dar aqui uma palhinha rapidamente aqui agora, antes do próximo slide, para você ter uma noção. Entender que os servos de Deus estão relacionados ao seu tempo, ao seu momento. E, por fim, rebuscar nossa fé em Deus. Veja aqui que Lamentações é um cântico, é um livro poético. Por isso que alguns nem colocam como um profeta maior, porque é um livro cuja estrutura é poética. Todavia, quem escreveu esse livro foi o profeta Jeremias, por isso contado entre os profetas maiores, que são 5: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Lamentação é um choro, é um cântico fúnebre,
é um cântico de morte, de dor, de lamúria, de sofrimento. Não é murmuração. Murmurar é uma coisa, lamentar é outra. Murmuração tem a ver com a soberba, com a exultação, com a altivez. A pessoa se acha no direito, né? no direito, ela se acha assim, injustiçada e por conta disso reclama, briga, pondera e critica e fala mal. O murmurador não aceita a situação e critica no sentido de falar mal. Por que foi fulana? Por que não eu? Isso aqui não é certo, não é justo, tá errado, porque eu mereço e tal. Ou fala mal de Deus, fala mal das pessoas, fala mal das circunstâncias. É uma pessoa amarga, ranzinza, que reclama, que murmura, que zomba, que desdenha. Então, a zombaria, a murmuração, falar mal, tem a ver com essa manifestação de incredulidade, de insatisfação para com Deus e, portanto, a pessoa que se opõe a Deus, que fala mal, inclusive, de Deus e zomba, inclusive, das suas promessas. É o caso clássico lá dos 10 espias que foram a Canaã e voltaram murmurando e levaram o povo a murmurar também. Por conta, né, dos reclamos que questionaram a palavra de Deus, a promessa de Deus de entrar na terra, questionaram a pessoa de Deus. Deus não pode fazer, operar e derrubar gigantes. Enfim, agora, lamentação não. Lamentação é um choro. Tem a ver com com abatimentos, com dores na alma, com as perdas da vida que às vezes não conseguimos suportar e humanamente choramos. É aquela ideia: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É aquele momento em que você derrama em lágrimas, em choro, em função de uma situação dolorosa. Em nenhum momento você vê aqui Jeremias falando mal de Deus, ou reclamando. Ele chora a perda, a destruição, a humilhação. Isso é perfeitamente natural, é perfeitamente humano e é perfeitamente necessário também. Necessário esse tempo de choro, de lamento. Ninguém é super-homem, ninguém aqui é inabalável, né, indestrutível. Somos desse tempo, desse mundo, dessa época. Carregamos emoções no coração e, portanto, choramos, lamentamos, mas sempre exaltamos e buscamos essa resignação, essa resiliência em Deus, em não culpá-lo, mas pedir a Ele forças para avançar. É aquela ideia: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E, na verdade, tem muitas pessoas equivocadas que quando perdem um ente querido, uma situação, eu não choro e tal, é inabalável, indestrutível. Não. Chore as suas lágrimas, derrame as suas dores, né, nos pés do Senhor, e Deus é capaz de te consolar, te renovar e te restaurar e te dar condição de vencer o tempo de choro e colocar um cântico novo em sua boca. Aleluia, que maravilha, né? Aqui tem a ver com humanidade. Uma coisa é murmuração, outra coisa é lamentação. E esse livro aqui de Jeremias é um acróstico, né, interessante, que tem estrutura que utiliza as iniciais do alfabeto hebraico, do Aleph Bet, e desenvolve todo um cântico de choro, de dor e de lamento. E, de fato, esse livro, Lamentação, é um livro que você encontra situações terríveis, né? Aqui, inclusive, a nação é comparada como um mar de dores, um mar de sofrimento, e vou ver com você aqui um pouco sobre a questão da dor. E interessante que nesse momento tão claudicante, doloroso, de perdas, de humilhação que o povo passou, Jeremias não foi insensível, alheio, indiferente, não. Ele se envolvia com as questões do seu povo, da sua cidade, da sua nação. Um profeta, nem aquele que está ligado somente a questões futurísticas. Um profeta é uma resposta de Deus ao seu tempo, ao seu momento, à sua época, à sua hora. Um profeta está intimamente ligado às questões da sua época. E aqui Jeremias tem até um laço interessante de compreensão, não somente de questões nacionais, mas também de questões internacionais. Isaías, da mesma forma, Ezequiel também profetizam para as nações. Jeremias foi chamado para profetizar as nações. Portanto, a pessoa
antenada, conectada, né, situada no seu tempo, no seu momento, na sua época. Não era um alienado, não era alguém que vivia absorto das questões do seu tempo. Não, uma pessoa de extrema participação, uma participação ativa, envolvente, pujante, latente, profunda, intensa. Ou seja, você também, meu amigo, tem compromisso com o seu tempo, com a sua geração, com a sua época. Você não pode viver alheio aos problemas que envolvem nação, do ponto de vista econômico, social, político, espiritual, cultural, não. A Bíblia diz que nós fomos chamados e somos cidades edificadas sobre o monte, portanto, tem que ter visibilidade, notoriedade, participação, buscar pontos estratégicos. Uma cidade edificada sobre o monte, vê ao longe, compreende a situação, está protegido, mas intervém, interage, opera, é sal da terra, é luz do mundo, e que a vossa luz brilhe nas trevas, em nome do Senhor. Portanto, é envolvimento clássico para marcar presença, marcar a diferença, estabelecer o tempo de Deus para esse momento em que você está vivendo para a glória do Senhor. Tá? Então aqui, e é claro aqui, entender que a despeito de qualquer dor, angústia e problema, Deus é poderoso para intervir e a sua intervenção se traduzir em vitória total e completa. Veja, Jeremias, autor das Lamentações, foi um profeta de profunda sensibilidade. Não é à toa que ele é chamado, de modo popular, de o profeta chorão. Deus o forjou, preparou para suportar e exercer o seu ofício profético durante um dos mais graves momentos da história de Israel. É o que veremos na aula de hoje. De fato, Jeremias viveu num dos momentos mais periclitantes da história do povo de Israel, um dos piores momentos aqui, a semelhança do Holocausto mais recente. Essa situação de Jeremias, de fato, foi muito, muito, muito dolorosa. Vamos aqui ver aqui. Começar aqui analisando, vendo a destruição da cidade de Jerusalém. Aqui, cidade de Jerusalém, é claro, a capital do Reino do Sul, e de maneira metonimicamente falando, ou seja, uma parte pelo todo, a destruição de Jerusalém retrata a destruição do Reino do Sul, que ainda sobrava, né? Até porque o Reino do Norte de Israel já estava destruído por conta da invasão da Síria, e agora aqui a invasão da Babilônia, né? Então aqui a destruição do Reino do Sul, e vou contar para você um pouco desse cenário caótico aqui. Veja, estamos falando do reino de Zedequias. O capítulo 52 de Jeremias é um capítulo excelente para descrever esse momento, que ele descreve o ápice da dor, o ápice da destruição, é um momento crucial em que houve a invasão da Babilônia, do exército da Babilônia, aqui na figura de Nebuzaradã, que era o capitão que estava debaixo do poder, da autoridade de Nabucodonosor, um dos imperadores terríveis da Babilônia. O capítulo 52 de Jeremias descreve a situação em que estava no trono em Judá Zedequias, depois de um cerco de quase 2 anos, houve a invasão. Portanto, estamos tratando do ano 586 a.C. Eu já expliquei para você, aqui em vídeos anteriores, que a invasão da Babilônia aconteceu em 3 momentos. Tem aqui vídeos anteriores do trimestre vigente que eu explico isso. A primeira invasão aconteceu em 605, quando o exército da Babilônia levou cativo Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Essa fina flor de Israel, de Judá, foi levada para lá, e nessa leva, Jerusalém, Daniel, junto com os seus, ficaram para servir no alto escalão do Império Babilônico. Lá Daniel explica isso com maestria. A segunda leva aconteceu em 597 a.C. Nessa leva, 10.000 judeus mais ou menos foram levados para a Babilônia, e nessa leva foi incluso, levado também
O profeta Ezequiel, aos 25 anos de idade, foi levado para a Babilônia, né? E aos 30 ele começa a reinar, 5 anos depois, portanto, ele foi levado em 597, aí então 593, mais ou menos, 92, ele começa a pregar, a chamar a atenção, e o tom inicial de Ezequiel foi um tom difícil, um tom difícil, né? Na verdade, ele junto ao rio que é da Babilônia, começa a pregar, e a pregação dele foi uma pregação difícil, pregação dolorosa, até mesmo assim, Deus orienta, né? Ó, estando junto ao rio que é da Babilônia, os céus se abriram e eu tive visões de Deus, e nessas visões que teve de Deus falou com ele: você está junto a um povo que é semelhante a cardos, a espinhos e escorpiões. Você vê, né? Um povo de dura cerviz, né? E que não quer ouvir a palavra, mas você, como uma atalaia, tem que pregar. E a pregação de Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo de número 7, basicamente, né? É um tom duro, é um tom que tem a ver com a próxima invasão que haveria, que foi exatamente no ano 586. Aqui lembrando que a contagem é decrescente, né? Regressiva, decrescente. Portanto, 5 anos depois, a invasão pior aconteceu. Ezequiel diz, não, o fim vem. Esse fim vem tem a ver com a invasão que aconteceu aqui nos dias do profeta Jeremias, já aqui um senhor de idade, né? Então são 3 profetas contemporâneos, Jeremias, o mais idoso, também tem o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Daniel no palácio, Ezequiel no povo, Jeremias ainda na cidade de Jerusalém. Né? E Ezequiel, inclusive, nessas visões que ele teve, ele até cita, né, que ele viu um rolo, um rolo que tem a ver com um documento, né, um pergaminho escrito por dentro e por fora, o que era incomum, normalmente no lado só, mas estava tão cheio de condenações, estava cheio por dentro e por fora, e nesse rolo que ele é encorajado a comer, que foi doce ao paladar, em princípio, mas o conteúdo era isso, e nele havia lamentos, suspiros e lamentos, 3 situações complicadas. E o profeta Ezequiel também teve alguma visão, aquela visão em que Deus mandou ele pegar um tijolo de barro e desenhar nele a cidade de Jerusalém e colocar esse barro, né, cercado dentro de uma panela de ferro para mostrar o cerco, né? Assim como esse barro está na panela cercada, Jerusalém será cercada também uma cerca, um sítio de ferro, né? Intransponível. E quem estiver dentro da cidade sofrerá a fome e a peste. E quem sair sofrerá a espada. Veja aqui a sentença poderosa. E de fato, esse cerco aconteceu, né? O barro ficou cercado pela panela de ferro, conforme profetizou o profeta Ezequiel. E nessa situação do cerco, foi tão grave a fome, tão grave a situação, porque todo o exército da Babilônia contra Jerusalém, subiu contra Jerusalém, e os exércitos a cercaram, ficou cercada. Nesse cerco não entrava comida, não entrava água, a fome se instala dentro de Jerusalém, ao ponto de se praticar o canibalismo, mulheres comendo as suas próprias crianças mortas pela fome, a fome seca a pele, há descrição de que a febre tomou conta de muitas pessoas por conta da fome, e a pele colava-se aos ossos, tamanha foi a situação dolorosa, e para não morrer de fome, muitos comiam os corpos que morriam pela fome em Jerusalém, e o cerco intenso, o cerco forte, a fome se instala. O próprio profeta Jeremias, em Lamentações, descreve isso. Lamentações 2:20 diz assim: hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ela é uma pergunta no versículo, porque de fato isso estava acontecendo, tanto em Jeremias cita, bem como também em Lamentações, né? E interessante que nesse momento, ao final dele, o rei Zedequias tentou fugir. Ao tentar fugir, foram capturados. Ao serem capturados, ele, os filhos e os príncipes de Jerusalém, a Bíblia diz que os filhos, né, de Zedequias foram degolados à vista deles, né, à vista dele, né, ou seja, o pai de Zedequias viu os filhos serem degolados, decapitados, não somente os filhos, como também os príncipes, e depois que degolaram os filhos,
né, Zedequias, a Bíblia diz que o Babilônia, o exército, vazou os olhos de Zedequias. A última cena que ele teve com os olhos foi a morte, a decapitação dos seus filhos. Teve os olhos vazados e foi levado, preso para a Babilônia, e lá morreu. O rei morreu. A cidade, nesse momento, invadida, totalmente destruída, saqueada, né? Saqueada. Atearam fogo na casa do Senhor do templo, na casa do rei e nas casas de Jerusalém em chamas. Os vasos, utensílios foram levados para a Babilônia, uma situação de humilhação, um momento de extrema dor e de angústia, os muros de Jerusalém derrubados, né, ao chão, uma cidade invadida, saqueada, destruída, a morte, a dor, a lama se estabelece em Jerusalém de maneira triste, avassaladora, cruel, sanguinária e extremamente dolorosa. Lamentações de Jeremias descreve esse momento do ápice da invasão e dominação da Babilônia. Veja, Jeremias afirma: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Caiu a coroa, caiu o reino, caiu a honra, caiu a glória, caiu a soberania, estão agora na sarjeta. Nossos pais estão mortos, portanto as nossas mães estão viúvas. A morte instala-se, impera, reina em Jerusalém. As mulheres e as filhas são estupradas, mulheres estupradas em Sião, e as filhas em Jerusalém, ou seja, o exército entra e violenta as mulheres, violenta as filhas, as crianças. As nossas crianças carregam lenhas nas costas, como animais, o trabalho infantil estabelecido, escravizado, uma situação de dor, de angústia. Os nossos jovens foram escravizados, eles não cantam mais, está lá em Lamentações, né? Esse tom fúnebre, esse tom lúgubre, esse tom funesto que se estabelece em Jerusalém, no reino, descrito de modo poético e numa lamentação por Jeremias. Os nossos velhos apanham na cara, porque a Bíblia diz que, né, não se respeitam as faces, né, dos idosos. E o povo de Judá? O povo de Judá extremamente destruído, né? E Lamentações começa descrevendo exatamente isso. Aquela que antes era populosa, agora está no estado de viuvez, né? Populosa, cheia, pujante, vibrante, e viuvez solitária, vazia, abandonada, órfã, desprotegida, desamparada. Aquela que era princesa entre as nações, agora escravizada, tributária, né? A terra estava como o deserto, e as raposas passeiam pelo monte santo de Sião. Uma descrição aqui primorosa de Jeremias em Lamentações, que eu até que separei para você alguns versículos, alguns somente, para dar essa cor, né, esse tom cinzento, a narrativa aqui de Lamentações de Jeremias. Veja aqui, ó. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Lamentações 2,13. Que testemunho te darei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem da filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida. Quem te sarará? Que descrição poderosa, poderosa. Ainda diz mais aqui o texto de Lamentações 5, do 8 ao 16, também é um texto assim, muito impactante, muito preciso ao descrever essa crise. Veja, diz assim um texto, o versículo 8. Servos dominam sobre nós, ou seja, a Babilônia, um povo gentil, o tempo dos gentios agora sendo implementado, né? Os servos dominam sobre nós, perdemos aqui a soberania. Ninguém há que nos arranque da sua mão, dominação total. Com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto, ou seja, ir a lugares difíceis, a lugares ermos, né? A lugares áridos da vida, escassos, de escassez, para buscar, com medo de morrer, o seu próprio alimento do dia a dia. Nossa pele se enegreceu, como um forno,
por causa do ardor da fome. A fome debilitando, provocando febre, que a situação de extrema desnutrição e perda de vitalidade, a pele apegando-se ao osso, aos ossos, e a febre pujante, doença forte, uma pressão psicológica muito intensa, assim estava. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Aqui forçaram estupraram as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá. Os príncipes, autoridades, aqui tem a ver com governantes, com pessoas, né, do alto escalão, digamos assim, né, a elite de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos, pendurados, humilhados por conta da invasão do exército da Babilônia, que inclusive, veja, o próprio Abacuque, ao descrevê-lo, descreve como cavalos que marcham de modo determinado, né? Como nuvens de gafanhoto, como cavalos alinhados que vão marchando de maneira vociferando, invadindo determinado, né, assim, guerreiros que entra e de fato estabelece a destruição. Os nossos príncipes, enforcados pelas mãos deles, as faces dos nossos velhos não foram reverenciadas, ou seja, numa posição de honra, humilhação, né, desprezo, de fato, um tempo de vergonha. Aos jovens, obrigam a morrer, escravizando a juventude. E hoje nossos moços tropeçaram debaixo da lenha, as crianças aqui trabalhando forçado, né? O trabalho infantil também estabelecido. Os velhos já não têm assento à porta, perderam a capacidade de aconselhar, de honra, de governo, não tinha mais o privilégio, né, de estar mais decidindo sobre questões da cidade. Os jovens já não cantam. Imagina uma mocidade, uma juventude silenciada por conta da opressão que se estabelece. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Que descrição poderosa. Essa descrição aqui tem uma ligação direta com Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos. Tudo a ver. Na verdade, Ezequiel, nesse contexto, já após essa invasão, tem de Deus uma visão em que Deus lhe mostra a real situação de Israel. Israel vivendo como um vale de ossos secos, ou seja, sem vida, sem vez, sem voz, sem a possibilidade de se restaurar, de se levantar, humilhado, de fato, destruído. Imagina aqui Israel, né? Judá e Israel, sem templo, sem culto, sem terra, sem nação, sem honra, sem poder, totalmente destruído, não tinha como se restaurar e se levantar. Não é à toa que Deus pergunta ao profeta: profeta, porventura poderão esses ossos reviverem? Humanamente falando, impossível. Aí ele responde: tu, ó sabes, ó soberano Senhor. Então ele descreve, profetiza sobre este vale, né? Aí ele profetiza e tal, ossos se juntam, aquele mover lá do Ezequiel 37, ao final ele afirma, depois que dos ossos secos que surgiu um grande, poderoso exército, Deus afirma, dessa mesma forma, eu vou levantar, tirar o meu povo do sepulcro. Os sepulcros se abrirão. Eu farei Israel se levantar do sepulcro e dar vida e vez uma vez mais a esse povo que agora está totalmente destruído. Hoje você vê Israel poderoso, uma nação forte, uma nação temida. Isso é manifestação do poder de Deus. É um milagre concreto. Você vê Israel como ele é hoje, é um milagre concreto, porque aqui não havia esperança. A desesperança, aquele quadro cinzento de morte do vale, deu lugar a um Deus que do ambiente improvável faz valer a sua palavra. Portanto, meu irmão e minha irmã, profetiza que Deus mudará esse quadro, porque ele é poderoso de mudar qualquer situação para a glória do seu nome. Quem concorda, diga amém. Tanto Ezequiel 37 está correlacionado a esse tempo, como também o Salmo 137, em que de lá, né, estando em cativeiro, penduramos as nossas harpas, né, lembrando de Sião, dos salgueiros que lá existem. E os que nos levaram cativo e disseram: canta-nos um cântico de Sião. Como entoaremos nós um cântico de Sião estando em terra estranha? É um salmo também que descreve esse momento aí tão
difícil e doloroso. Aí uma perguntinha aqui básica. Quais foram as causas da destruição de Jerusalém? O que provocou? Deus queria, estava no seu coração, era a vontade de Deus destruir a cidade de Davi, a cidade de Sião, né? O Monte Sião, esse povo que Deus levantou com mão forte lá do Egito, chamou Abraão, Ur dos caldeus, abriu Mada de Sara, Rebeca, de Raquel, levou para o Egito e o tirou com mão forte, abriu o mar vermelho, alimentou no deserto 40 anos, água da rocha, maná do céu, codornizes, roupas que não se envelheciam, e reis abatidos e tal, e agora está ali humilhado. Era da vontade de Deus? É claro que não. Qual foi as causas? Aqui, a principal causa, a desobediência. A desobediência. Meu irmão, minha irmã, como isso é de fato danoso. A desobediência a Deus e a sua vontade provoca destruições indescritíveis. Portanto, não desobedeça. Aprenda a importância da obediência. E aqui, Jeremias, não só, mas também destaca, sinaliza, demonstra, descreve esse grau de desobediência. Já começa lá com Isaías. Você viu nas aulas anteriores como Isaías sinalizou e apontou, né? Tem aqui no meu vídeo aqui, aula 2, aula sobre Isaías, que eu mostro ali aquela situação do povo, como ele condena, afirma inclusive que Israel era pior do que um boi e do que um jumento, porque o boi conhece seu dono, e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não tem entendimento, agindo pior do que um animal. E veja aqui como Jeremias descreve esse povo. Já visto aqui, o tema é sobre lamentações, né? Aqui, Jeremias afirma que foi a apostasia do povo que provocou a situação. Veja, depois de tantas bênçãos, tantas vitórias, tanta manifestação de Deus, o que o povo fez? Se afastou do Senhor, se apostatou da fé, agiu, se comportou perfidamente, infielmente, abandonou Deus, o seu marido, para casar com outros deuses, ou seja, praticar a idolatria, que é no Antigo Testamento visto como uma prostituição espiritual, abandonar o Senhor para praticar a injustiça, para condenar o inocente e para encher as suas mãos de sangue inocente e que, portanto, oprimindo o pobre, a viúva e se afastando do Deus vivo e poderoso, inclusive até reis, praticando o sacrifício de crianças, como fez inclusive Manassés e tantos outros que ofereceram os filhos a Moloque numa situação de total apostasia, de afastamento, né? Aí tanto que o texto lá, Jeremias 2,5 diz assim: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. Que mal fiz eu, pergunta o Senhor, que mal fiz eu para que vocês, meu povo, para que você, meu povo, se afastasse, né? Me abandonasse. Eu fui, porventura, um marido ruim, que não dei vez, que não honrei. Aquela relação direita aqui, de novo, na mesma linguagem de Oséias, que pega a mulher no prostíbulo, tira, dá nome, dá honra, dá família, dignidade, proteção, promoção, né, provisão, e decide a mulher deixá-lo e voltar à sarjeta e viver como uma escrava sexual, e Deus o orienta a buscá-la de novo, resgatar esse amor incompreensível de Deus para com o povo ali, retratado na vida do profeta Oséias, e mesmo assim, esse povo preferiu pecar, preferiu de fato se apostatar. Essa apostasia estava generalizada, envolvendo autoridade e também o povo. Veja aqui que o texto diz lá em Jeremias 2,8. Os sacerdotes disseram: onde está o Senhor? Um tom de desdém. E os que tratavam da lei não me conheciam. Ora, os que tratavam da lei não me conheciam. Ou seja, somente um culto frio, vazio, religioso, sem atentar para a verdade, portanto, uma vida promíscua. Tão verdade que em Jeremias, inclusive,
quando ele disse que a Babilônia iria invadir, e os falsos profetas, não é mentira dele, vamos vencer e tal, porque a paz, e diziam, templo do Senhor, como se ter o templo era motivo de proteção, ou seja, uma religiosidade vazia, oca, sem vida, esse povo honrando a Deus de lábios, mas o coração longe do Senhor. Os sacerdotes disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Ainda mais, o meu povo cometeu 2 loucuras. A mim me deixaram mananciais de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. O meu povo deixou o manancial de água viva e foi beber água do Nilo e do Eufrates, ou seja, praticar o culto pagão, tanto dos egípcios, bem como também dos babilônicos, e além do culto também, do culto de próprio Canaã, né? E tem aqui interessante que no versículo 20 até afirma, não serviremos ao Senhor em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa se deitavas e te prostituías, né? Ou seja, passou a ser de fato um lugar onde os altares aos deuses pagãos eram erigidos, levantados, e o templo do Senhor negligenciado, de fato provocando aqui uma infidelidade para com Deus ao se filiarem às divindades pagãs. Aqui uma nota, esse culto pagão, a idolatria no Antigo Testamento sempre vinha acompanhada de opressão social, porque o culto a Javé havia um desdobramento de justiça, mas o culto aos outros deuses era acompanhado de promiscuidade, licenciosidade e de opressão, em que a alta classe oprimia os mais pobres e estabelecia a injustiça, onde, inclusive, o próprio judiciário vendia sentenças, né, para poder se completar, e a injustiça era tratada como uma aslona, como algo sem valor. Aqui, Jeremias afirma que, Deus, através dele, que o meu povo se comporta como uma jumenta selvagem no cio. O meu povo é como uma jumenta selvagem no cio, que é o fragor, que é o cheiro do vento, se deita com qualquer animal, né? Todos a encontram. A ideia da promiscuidade fácil, solta, né? Deitou-se com todos em todos os lugares, assentou-se à beira do caminho à espera de amantes. É forte o texto aqui de Jeremias. Então, verdade que no 5, diz assim, vá a Jerusalém, anda pelas ruas e veja, se você encontrar uma pessoa só justa, eu retiro a minha sentença. Mas não encontraram ninguém, porque havia uma corrupção generalizada. E aqui Jeremias, no contexto, até sabendo da gravidade, até tentou se esquivar da chamada. Deus teve que intervir e forjá-lo. Eu vou aqui contar com você daqui a pouco. Ó. A dor do profeta Jeremias, né? Jeremias entra nesse contexto aí de perversão, né, de prevaricação, de apostasia, de problema, ele entra aí. O chamado em tempos sombrios. Jeremias, ao ser chamado, né, porque lá o texto fala que Deus havia chamado, né, antes do ventre da mãe, havia separado por profeta, né, já o conhecia. Nessa palavra ele vai e contesta, não, eu não sei falar, eu sou uma criança e tenta fugir. Aí Deus então entra, eu estou aqui já cortando, porque a aula é sobre a sua chamada. Deus então responde, opa, não, aonde quer que te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, eu sou contigo. Ele, Jeremias aqui, já mostrando aqui um caráter, uma personalidade, um temperamento mais introvertido, mais sensível, mais, digamos assim, improvável para enfrentar o grande desafio de profetizar em Jerusalém, nesse contexto de apostasia. Deus, então, vai encorajá-lo, nessa chamada. Não, você vai aonde eu mandar. E tudo quanto te disser, você dirá, eu sou contigo. E o que Deus faz para poder encorajar Jeremias? Veja, esse Deus que molda o vaso, lá em Jeremias 18, tem a ver com a nação de Israel, também é o Deus que molda as pessoas.
né, como um vaso na mão do oleiro. E Deus trabalhou, forjou Jeremias a suportar esse momento tão complicado. A primeira coisa que Deus fez foi estendeu o Senhor a mão, é a intervenção dele, é o toque dele, né? Deus mete a mão na massa, né? Deus se envolve com a questão, estende, não fica alheio, ele se envolve, estendeu o Senhor a mão e tocou, né? Tocou, é como o oleiro que molda, tocou na boca, porque a boca seria a fonte principal da ferramenta ministerial de Jeremias. Então, aprimorou, né, o recurso, o instrumento que Deus iria usar. E nessa boca, Deus colocou e põe as minhas palavras, ou seja, dou autoridade, dou poder, dou ousadia, dou sabedoria, dou condições, eu chamo, mas também preparo, eu doto de condições, de preparo para você fazer um trabalho de excelência e ponho-te sobre as nações, dou abrangência, mostro o que vai fazer, numa questão pontual, local, uma questão nacional, abrangente, cuja a reverberação atingirá de modo impactante. Ponho-te sobre as nações e reinos para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e para edificares e para plantares. E vai acontecer, Jeremias, o que você vê, eu vejo uma amendoeira, disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Deus fica observando, tintim por tintim, se a palavra liberada está realizando aquilo que de fato foi enviada. Ele não perde o controle de nada. Ele observa com uma lupa o desdobramento e tudo acontece de acordo com a sua vontade soberana. Ao final de tudo, o nome dele é glorificado. Veja, Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Né? Deus então trabalha para mudar a estrutura do profeta Jeremias. Jeremias deveria cingir os lombos, se levantar, dizer tudo quanto eu te mandar e não desanimar diante deles. Para tanto, o que Deus fez? Eu te faço cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze, ou seja, ele está mudando aqui o temperamento. Esse menino que não queria falar, sou uma criança, esse que se sentia incapaz, improvável, a enfrentar o desafio enorme, Deus muda a sua estrutura, faz dele uma cidade forte, faz dele uma coluna de ferro, faz dele muros de bronze. E endurece a sua testa para enfrentar um problema, porque Jeremias, de fato, enfrentou muito problema de rejeição em casa, à fronte do povo, dos profetas, dos sacerdotes e do rei. Foi açoitado, colocado no calabouço, numa cisterna, tratado como mentiroso, levado à força para o Egito, mas em nenhum momento Jeremias recuou, porque a Bíblia diz que até no seu abatimento, na sua debilidade, tentou deixar, mas foi seduzido pelo Senhor. Seduziu-me e deixei-me seduzir. Essa entrega poderosa do profeta nas mãos de Deus, apesar dos pesares. E com toda a estrutura que Jeremias possuiu, que Deus deu, a sua sensibilidade não foi roubada, não foi anulada. Jeremias recorrentemente intercedia pelo povo e também chorava ao ver a destruição desse povo. Jeremias tinha coração, né? Jeremias tinha sensibilidade. Aqui até vejo quando a Bíblia diz que Jesus pergunta, que as pessoas dizem que eu sou? Um diz que João Batista, Elias, outros Jeremias, porque é aquele que chora pela cidade de Jerusalém, assim como uma galinha quis juntar os seus pintinhos também, o Senhor quis juntar Jerusalém, né? Mas aquela cidade que apedrejava os que a ela eram enviados, né? E Jesus também veio buscar e salvar os perdidos e também foi pela mesma rejeitado, né? Essa situação tão recorrente no povo de Deus, esse Deus que tenta de alguma forma, né? Que sempre atua para poder atrair para si esse povo e fazer valer a sua vontade soberana. Aqui Jeremias, mesmo assim, é uma pessoa que chorou, que lamentou, né? É um profeta que sente a dor do seu povo, não é alheio. E a Bíblia cita várias passagens de Jeremias chorando. Veja aqui, Lamentações 1,16. E por isso que eu choro,
As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Lamentações 2:11. Já se consumiram os meus olhos como lágrimas. Turbada está a minha alma. O meu coração se derramou por terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade, que desmaio de fome, de dor, de angústia e tal, né? Aqui, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple os céus e veja. É um lamento nos pés do Senhor, não é uma murmuração, é um lamento que se quebranta e Deus atenta. Um coração quebrantado. Quebrantamento tem a ver com lamentação e altivez com murmuração, né? Aqui avançando. A esperança não morreu. Esse quadro todo de dor, cuja palavra lá de Ezequiel 37, Deus disse que abriria os sepulcros e restauraria o seu povo, Lamentações também termina com esse tom também de restauração. Converta-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Uma oração forte, né? Renova os nossos dias como dantes. E aqui é uma ideia. Mesmo em frangalhos, mesmo em dor, Jeremias não perdeu a esperança no Deus que restaura, aguardou em silêncio a salvação que viria do Senhor, né? É o texto de Lamentações que também reforça essa ideia, a salvação que vem do Senhor, apesar dos pesares, essa ideia de você esperar em Deus, acreditar, porque na hora certa ele vai intervir. Renova nossos dias como dantes, restabeleça nossa força, traga de volta a nossa honra. Aqui é um clamor, uma oração que termina aqui o cântico, pedindo a Deus uma renovação. Renovação, ato ou efeito de renovar, colocar coisas novas no lugar de coisas velhas que oprimem, que escravizam, que nos afastam de Deus, tem que tirar, jogar fora. Você precisa despojar do velho homem, jogar fora o que não presta e se revestir, né, do novo homem e se não somente vestir, mas também se revestir de entrega de misericórdia. É tirar o velho para colocar o novo. Tem gente que mantém o velho no guarda-roupa e não tem condições de colocar coisa nova. Para colocar um novo, tem que jogar fora o velho. É uma renovação, tornar novo novamente, restabelecer. É aqui, né, que só quem vive a renovação é aquele que reconhece a necessidade de ser renovado. É uma ação que manifesta o fruto da consciência. Somente quem tem a percepção, essa análise, reconhece que precisa ser restaurado, que buscará a renovação. E a renovação acontece quando nós nos retornamos para Deus. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renovação ocorre somente quando estamos em Deus ou voltamos para Deus. Aqui o profeta, Senhor, nos restaura, nos retorna, nos converta a ti, que nós voltaremos para ti, né? E aqui a ideia desse retorno vinculado a quebrantamento, a reconhecimento e desejo de mudança. E essa mudança como? Mantendo as referências eternas. Como? Como dantes, né? Converta-nos, renova-nos e seremos como dantes. Aqui Dante é voltar o tempo de honra, o tempo de glória, o tempo de presença, o tempo de vida, o tempo de adoração, o tempo de envolvimento com Deus e com a sua palavra, permanecer naquilo que é eterno, aceitar e voltar para a palavra de Deus. Não é preciso inventar a roda. Modismo é voltar o coração para Deus. Derrama o seu coração, renova os nossos dias como dantes. Tem a ver com a renovação, com o quebrantamento. Alguém que reconhece. Se a pessoa perdeu, está humilhada, ela não precisa viver na sarjeta, tem que levantar a cabeça, se renovar e buscar renovação em Deus. É fazer como fez o filho pródigo. Levantar-me-ei e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou disso, chama seu filho, faça-me como um dos seus jornaleiros, e voltar para a casa do pai, né? E caindo em si, disse:
Primeira coisa é aqui dentro, da mente, metanoia. Mudar a mente, reconhecer o pecado, o afastamento e voltar-se para Deus, que Ele é grandioso em perdoar. E aqui, para concluir essa aula aqui rápida, eu coloquei, inclusive, um texto de Lamentações, de Salmo, né? Não importa onde estamos, pois é possível reescrevermos uma nova história na presença de Deus. Mesmo que estejamos vivendo o Salmo 137, é possível migrar para o 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico e de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Que você, nessa oportunidade também, faça de si uma leitura e busque a presença de Deus e viva o novo de Deus, porque Deus tem coisas boas para nós. Bem sei que tudo podes e nem os seus planos são frustrados. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.